Os irmãos tiveram umas férias bem prolongadas da minha pessoa aqui em cima, só que acabou meu tempo de folga, estava precisando descansar, irmão, 2 anos e meio, assim, ó, todo domingo não é fácil não. Aí eu falei assim: "Eu vou aproveitar agora que a gente está com uma safra de bons pregadores aqui na nossa igreja, eu vou estar botando eles para pregar uma semana sim, uma semana não". Aí calhou que o pastor Léo Fonseca também veio, aí eu falei assim: "Agora eu tiro uma férias de quase 2 meses". Mas tudo bem, agora os irmãos vão ter que me aguentar por mais um tempo. Amém? Tá com saudade de alguns irmãos, estava pensando em você, meu irmão. Ontem eu estava pensando em você. Você tem ideia? Eu falei assim: "Onde anda esse homem?". Eu não peguei seu telefone, então eu quero pegar seu telefone antes de você ir embora hoje. O John e a Eline estão de volta, estão melhor? Glória a Deus. Alguém precisa traduzir para o John, antes de eu começar. Aleluia. A irmã Luciana também, tá sumida, apareceu, tá de férias também. Amo vocês de coração, tá com saudade dos irmãos, mas estamos aí. Adão, você não sabe o quanto eu te amo. Te amo, meu querido. Amo todos vocês, pode não parecer, mas eu amo vocês. Amém? Irmãos, eu quero começar lendo a palavra de Deus, eu quero convidar os irmãos que trouxeram a palavra de Deus a abrir em 1 Coríntios, capítulo 15. Essa palavra, ela tem 6 semanas queimando no meu coração. E eu não consegui ministrar ela porque o Senhor falou: "Calma, no meu tempo, não no seu". Então, hoje eu vou ministrar ela. 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos começar lendo os versos do 30 ao 33, que diz a seguinte coisa. Já está funcionando aí para o John? Ou ainda não? Aleluia. Enquanto o Renan se arruma ali, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero entregar, Senhor, essa palavra a Ti. Quero pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco no mais profundo do nosso interior. Que o Senhor, ó Pai, venha trazer para fora aquilo que precisa ser trazido. Que o Senhor venha trazer claridade, entendimento, Senhor, aonde tem que ser, ter um entendimento. Peço, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença, Senhor, se manifeste poderosamente através, Senhor, da Tua palavra. Para que eu me cale, Senhor, mas porém Tu venhas falar aquilo que nós precisamos ouvir. Por isso, Senhor, eu te peço e já te agradeço no santo nome de Jesus. E todos digam amém. 1 capítulo 15, verso 30 ao 33 diz: Também nós estamos nos expondo a perigo o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se for por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, e ganhei isso com isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Vamos repetir? Não se deixem enganar. Que ânimo, meu Deus, aleluia. Vamos lá de novo? 1, 2 e. Mais uma vez. O que está acontecendo aqui? Paulo
ele escreve a igreja de Corinto pela razão que Coríntios estava passando por uma situação que algumas pessoas ali dentro começaram a duvidar e ensinar que não havia ressurreição. E ele achou a melhor forma foi: parem, que é em vão se nós não crermos que não há ressurreição. Se não há ressurreição, tudo que Cristo fez é em vão. Então vamos comer, beber e morrer, porque é em vão, de nada serve. Então Paulo, ele tinha que o quê? Parar essa nova heresia que estava acontecendo dentro de Corinto. Porque se ele não parasse, o que ia acontecer? Isso ia se tornar um grande problema para ele. É por isso que todo tipo de conceito que não está na Bíblia, nós temos que cortar na hora. E Paulo diz no verso 33, o que ele disse? O que acabamos de ler? Nós acabamos de repetir. Coloca o verso 33 para mim, Lisa. Não se engane, por quê? Por mais que nós digamos que nós somos pessoas que não somos influenciadas, e nós começamos a ouvir coisas, caminhar com pessoas, nosso comportamento mais cedo ou mais tarde será corrompido pelas companhias que eu e você caminhamos. Não adianta você dizer para mim assim: não, eu não sou influenciável. Não, ninguém me influencia. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Não se deixe enganar. As más companhias corrompem. Ou seja, mais cedo ou mais tarde você será influenciado. Mais cedo ou mais tarde você será influenciado pelo sentimento daquela pessoa. Se você caminha com uma pessoa que todo o tempo é negativa, você se tornará uma pessoa negativa. Se você caminha com uma pessoa que todo o tempo fala palavrão, você vai começar a falar palavrão. Eu não. Vai. Se a Bíblia diz que você vai ser corrompido, você vai ser corrompido mais cedo ou mais tarde. Você vai passar a viver e se comportar como aquela pessoa que você está caminhando. Agora existe uma grande diferença. É você que está influenciando ou a pessoa que está te influenciando? Eu e você fomos chamados para quê? Para influenciar e não ser influenciados. Porém, hoje nós estamos vivendo uma era onde estamos sendo bombardeados pela mídia e nós temos sido tão influenciados que nós temos acreditado que o santo pode ser misturado com o profano. E tudo hoje é normal. E nós temos que aceitar tudo o que está acontecendo e nós não podemos nos posicionar. Por quê? Porque a mídia diz que assim tem que ser. Quantos de nós estamos sendo influenciados e por causa dessas influências nós temos permitido os escândalos entrar dentro das igrejas? Vocês têm visto o que tem acontecido dentro da igreja brasileira? Escândalo atrás de escândalo. Pastores, homens de Deus, entre aspas, se divorciando porque as esposas estão envelhecendo para casarem com mulheres mais novas. Por quê? Irmãos, eu não sei vocês, mas nos anos 90, nos anos 80, quando um pastor se divorciava, não pastor, quando uma pessoa se divorciava, era um escândalo. Quem é desse tempo lembra disso.
Era um escândalo se divorciar. Hoje, eu cansei da minha esposa, eu vou arrumar outra. Vai lá, assina um pouco de documento e casa. Por quê? Porque a influência do mundo tem se tornado tão grande dentro da igreja que tudo tem se tornado normal. Nós temos aceitado, engolido o lixo que o mundo tem colocado na nossa vida. Por quê? As más influências corrompem os bons costumes. Eu e você somos pessoas, seres humanos, que somos suscetíveis a ser programados a aceitar coisa. O nosso cérebro, ele está sendo programado para que nós aceitemos a influência nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo, vocês têm que tomar cuidado, que as más companhias vão corromper os bons costumes. Nós temos que entender que nem todo mundo é nosso amigo. Nem todo mundo pode falar nas nossas vidas. Nem todo mundo pode ter o nosso coração, porque as pessoas não estão preocupadas com quem você é ou para onde você vai ir. O que eles querem, muitas das vezes, é nos manipular. Nós precisamos entender que as más influências, elas vão nos levar à morte espiritual e até mesmo à morte física. Porque o que influencia o teu presente determina o teu futuro. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: o que influencia o teu presente determina o teu futuro. Mais uma vez, porque está difícil, os irmãos parecem que não tomaram café hoje. Vocês tomaram café hoje? Não? Eu vou ter que fazer uma jarra de café todo domingo e deixar pronto ali para os irmãos tomar café. O Camilo vai ser o responsável pelo café aqui. Camilinho vai fazer café toda manhã e depois que acabar ainda tem que lavar a cafeteira. Ou eu vou comprar uma caixa de Red Bull, vou deixar ali atrás para todo mundo. Irmãos, o que influencia o teu presente determina o teu futuro. Aquilo que está influenciando você agora, nesse momento, vai determinar quem é você amanhã. Aquilo que você ouve agora estabelecerá quem você se tornará amanhã. Se você quer ser uma boa pessoa, você vai ter que ouvir o quê? Coisas boas. Porque se você começa a ouvir coisas... Por exemplo, irmãos, se você... Eu vou dar um exemplo. Novela. Se você assiste novela... Se você assiste novela, eu já estou olhando o povo olhar para minha mãe ali Se você assiste a novela da Globo às 8 horas da noite, né, lá no Brasil, você abre a porta da tua a televisão, você liga a televisão da tua casa e bota a Globo para você assistir 8 horas da noite, sou contra a Globo, você pode me cancelar, não estou nem aí. Porque esse lixo não entra na minha casa. Irmão, se você assiste novela, você acha que você está abrindo o quê para dentro da sua casa? O que você está permitindo entrar dentro da tua casa? Você acha que é Jesus que está sendo transmitido por aquela porcaria lá, quando você está assistindo ela? Não. Aquilo lá, mais cedo ou mais tarde, vai influenciar a sua vida. De alguma maneira, você está sendo programado para cumprir aquilo que eles estão semeando na sua vida. Tudo que é semeado na sua vida, mais cedo ou mais tarde, um dia ele vai nascer, ele vai brotar. Enquanto nós não entendermos que nós somos diferentes,
que nós estamos nesse mundo só de passagem, nós vamos continuar vivendo uma vida miserável. Porque aquilo, eu vou repetir, porque isso você vai ter que memorizar na sua cabeça. Aquilo que influencia o teu presente determina o teu futuro. Isso não é uma frase de efeito. É uma realidade. Porque tudo aquilo que está no nosso ambiente, tudo aquilo que está nos cercando, vai determinar quem nós nos tornaremos amanhã. Tudo. A televisão, a mídia, ela está estabelecendo o seu padrão de vida atualmente. Ontem eu estava conversando com uma pessoa a questão de roupas. Irmãos, quem estabelece a moda hoje é quem? A mídia. Antigamente, se você voltar lá atrás, não existia essas modelos magrinha, bonitinha. As modelos eram gordas, meus irmãos. Era gorda. Pega as revistas dos anos 80, anos 70, anos 90. As mulheres que têm cintura fininha começou agora, dos anos 2000 para cá. Os modelos homem. Você olha na cara deles, todos têm a cara do Ken, da Barbie. Você já prestou atenção nisso? Todo mundo, todos os modelos, é tudo Ken. Testa quadrada e o queixo assim, grosso. Por quê? Porque a mídia diz que o homem bonito tem que ser que nem o Ken. O problema é que a mídia ainda não viu o Otto, porque se viu o Otto, meu Deus, o Otto vai virar um modelo. Imagina se vê o Bruno, então. Aí que você vai ver o Bruno ficar milionário. Modelo do Globo Rural. Irmãos, quem influencia o teu presente? Eu estou perguntando agora. Quem está influenciando você? As pessoas que estão falando na sua vida, elas estão te levando para a vida ou estão te arrastando para a morte? Quem está falando na sua vida? Quem tem a chave do teu coração? Com quem você está caminhando? Quem está estabelecendo o teu futuro? Essa é a minha pergunta para você. Porque mais cedo ou mais tarde, essa pessoa que está falando na sua vida, se ela não está te aproximando de Deus, ela vai te levar para longe do Senhor. E se ela te levar para longe do Senhor, aí é onde mora o perigo. Quem não te aproxima de Deus não deve estar perto de você. Não deve. Quem não conhece o Senhor não pode ter acesso ao teu coração. Quem não conhece Jesus, ele não pode falar sobre a sua vida. Pessoas que não têm pastores não podem pastorear você. Pessoas que não são pastoreáveis não podem pastorear. Eu cometi no início aqui alguns erros, quando nós começamos a igreja. Uma vez eu trouxe uma pessoa aqui que eu nem sabia quem era. Me falaram assim, não, leva ele, dá oportunidade para ele pregar lá. Eu trouxe. Aí eu vim descobrir que ele não tinha pastor. Ele não tinha a vida que supostamente era para ter. Não vou dizer quem é, não vou citar o nome. Porém, vocês podem ter certeza que agora, nesse púlpito, enquanto eu for pastor dessa igreja, só sobe pastor que tem pastor. Se não vir e não tiver pastor, não sobe. Pastor itinerante não sobe mais nesse ponto final. É uma decisão minha, porque
pastor itinerante. Ele vem, ele fala o que quer, vai embora. Quem se arca com as consequências é quem? Sou eu. É eu que tenho que desarmar a bomba depois. Então, eu aprendi a lição. Ah, fulano de tal é bom pregador, não sei o quê. Cadê o pastor dele? Eu quero o número do pastor dele, porque eu vou ligar para o pastor dele para perguntar se tem vida. Porque para você poder pregar, você tem que testemunhar, você tem que viver aquilo que você prega. Então eu decidi no meu coração, porque, como diz Paulo, as más companhias, ela corrompe os bons costumes. Então não é qualquer um que pode chegar aqui agora, vai chegar aqui e vai pregar. Primeiro tem que ter testemunho. Por quê? Aquele que não tem testemunho, mais cedo ou mais tarde, ele vai liberar palavra de morte sobre a vida das pessoas. E foi o que aconteceu. Se nós formos na Bíblia, nós vamos ver que quando você, por mais que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você caminha com pessoas erradas, você vai perceber que mais cedo ou mais tarde, se você é influenciado, você acaba perdendo a sua vida espiritual e até mesmo a sua vida física. Olha só, abra comigo lá, 1 Reis, capítulo 13. Diz assim, ó. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi ajudar a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá da família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará o sacerdote dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui. Os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu o sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Eu não vou ler tudo, eu vou só resumir para os irmãos. Assim que o homem de Deus decretou essas palavras, o altar se fendeu e as cinzas caíram. O rei Jeroboão ficou tão irritado e estendeu a sua mão em direção ao homem de Deus. A Bíblia não dá o nome desse homem de Deus, só diz que ele veio de Judá. Ele era um homem de Deus, ou seja, cheio do poder de Deus. A gente só diz que um homem de Deus é quando um homem de Deus, porque ele tem um testemunho, é ou não é? Então a palavra de Deus diz que Jeroboão, ele estendeu a sua mão contra o homem de Deus, e a Bíblia diz que, se você continuar lendo, o braço de Jeroboão ficou paralisado. Paralisou. E aí Jeroboão diz ao homem de Deus: interceda por mim perante o Senhor, para que Deus devolva o movimento do meu braço. E a Bíblia diz que o homem de Deus orou, e o movimento do braço de Jeroboão foi reestabelecido. E aí Jeroboão diz para o homem de Deus: é o seguinte, já que você é um homem de Deus, venha comigo para minha casa e vamos comer. Aí nós continuamos a leitura, no verso 8 diz assim: então o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que desse metade dos seus bens, eu não iria com você e nem comeria ou beberia neste lugar, pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor. Não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho que foi. Pois por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Esse homem recebeu uma direção de Deus. E ele diz assim: não coma, não beba água e não volte pelo mesmo caminho que tu fostes. E esse homem diz isso ao rei Jeroboão. Ele sai, terminou tudo que ele tinha feito,
ele muda o seu caminho e vai por outro caminho. Por quê? Ele era um homem de Deus, submisso à palavra de Deus. Porém, as más influências, elas fazem o quê? Corrompem os bons. Olha agora no capítulo 13, começando no verso 11. Ele era o quê? Ele era o quê? Um homem de... Ele tinha o que de Deus? Uma direção. E ele declarou essa direção para o rei. Ora, havia um certo profeta, já idoso, morava em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que dissera ao rei. O pai lhes perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o meu jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele o montou. E cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me essa ordem: não coma pão, não beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor: faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma e beba água. Mas ele estava... Continua. O homem de Deus voltou e foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus. Preste atenção que em nenhum momento a Bíblia deixa de chamar esse profeta de homem de Deus. Que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu à ordem que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar aonde ele falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Por quê? Porque ele desobedeceu à ordem do Senhor. Ele ouviu uma pessoa desconhecida, uma pessoa que ele nunca tinha visto na vida dele antes. Ele deu ouvido e permitiu ser influenciado a desobedecer aquilo que Deus tinha falado para ele em primeiro lugar. Quantos de nós Deus tem falado conosco e nós não temos prestado atenção naquilo que Deus fala, porém temos prestado atenção no que as pessoas falam?
Muitos de nós não prestamos atenção na Bíblia, porém prestamos atenção naquilo que as pessoas têm falado. Eu acho. Quantos de nós temos vivido no achismo de outras pessoas, enquanto a Bíblia fala, não faça? Quantos de nós temos sido influenciados e perdido, muitas das vezes, a direção da palavra de Deus, porque nós temos dado ouvido ao achismo de outras pessoas? Pessoas que na realidade nem conhecem a Deus. Nós damos mais valor para aquilo que eles falam do que a palavra de Deus fala. Quantos de nós temos feito isso? Quantos de nós? Ou quantos de nós temos pregado o nosso achismo em vez de pregar a palavra de Deus? Quantos de nós, em vez de levarmos as pessoas para Cristo, o nosso testemunho tem afastado as pessoas de Cristo? Irmãos, é muito sério que nossa vida perante o Senhor. Aquilo que nós fazemos, amanhã nós vamos ter que dar conta para o Senhor. Aquilo que nós falamos, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós falamos, nós daremos conta perante Deus. Tudo. Seja bom ou seja ruim, você vai dar conta para Deus. Aquilo que você faz, você vai ter que dar conta para Deus. Cada alma que se perde por culpa nossa, nós vamos ter que dar conta para Deus. Sabe, muitas pessoas falam assim, eu não vou na igreja porque lá tem tanta gente hipócrita. Tem mesmo. Tem mesmo. Os escândalos que estão acontecendo dentro da igreja vai levar e está levando muita gente para o inferno, porque essas pessoas não querem mais ir para a igreja. Porque o problema, na realidade, é que eles não estão se afastando da igreja. Eles estão se afastando de Jesus. Porque eles veem o testemunho da igreja e eles acham que Jesus é igual. Eu e você fomos chamados para ser influenciadores. Pessoas que pregam o evangelho não com palavras, mas com o nosso testemunho. Com as nossas ações, com os nossos atos, com o nosso caminhar, com o nosso jeito de viver. E se o nosso jeito de viver não está influenciando, o problema não é a igreja, somos nós. Alguma coisa está errada conosco. Se o nosso testemunho não está transformando a vida das pessoas, alguma coisa está errada com nós. Esse homem, a Bíblia, até a morte dele, chama ele homem de Deus. Homem de Deus. Porém, ele permitiu ser influenciado por uma pessoa que ele nem conhecia, a desobedecer a Deus. Então, isso quer dizer que você pode ser o maior homem de Deus que for. Amanhã ou depois, se você anda com pessoas que são corrompidas, você vai se corromper. De alguma maneira, você vai ser influenciado. Você vai pagar um preço, porque você vai chegar a desobedecer a Deus. Escolha as suas companhias. Escolha quem anda com você. Escolha quem faz parte do seu círculo de amizades. Não permita qualquer pessoa entrar na tua vida. Não permita qualquer pessoa falar na sua vida. Não permita qualquer pessoa botar o bedelho no seu casamento. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai ser influenciado. Não, eu não sou influenciável. Não, você é. Todo ser humano é. Todos os seus... Desculpa dizer, todo mundo tem o seu preço. Todo mundo. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser manipulado de tal maneira
e você vai voltar e você vai beber e comer de onde Deus te tirou e disse: não volte mais para lá. Você vai. Não, é só hoje. É só agora. É só agora. Vamos lá, vamos na boate, é só hoje. Fizeram isso comigo, sabia? Quando eu era jovem, antes de conhecer a Jessie, me levaram para o tal do Bahia Cabana. Aqui, existia uma boate brasileira que chamava Bahia Cabana. O lugar é tão bom que o dono do lugar teve que tacar fogo para pegar o seguro. E aí, sabe o que aconteceu? Ele teve que fugir do país. Porque ele foi influenciado. Não, taca fogo aí, você taca fogo, você pega o seguro. Aí descobriram, ele fugiu. Isso aí foi nos anos 2000. Foi lá quando o Bruno estava nascendo, mais ou menos. Né, Bruno? Então, o povo falava assim para mim. Nesse tempo aí eu era o único crente da família. Eu era a única ovelha negra da família. Falaram assim, você, depois que virou crente, nos abandonou. Não sai mais com a gente. Meus amigos falando. O Satanás, ele é. Você nos rejeitou. Virou crente. Agora nos ignora. Antes estava com a gente. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Irmãos, era toda semana. Vamos para boate, vamos para boate. Irmãos, eu odiava pagode. Odiava pagode. Mas de tanto que me atormentaram a cabeça, eu fui. Mas você já viu peixe fora d'água? Eu estava daquele jeito lá dentro daquele lugar. Eu fui. Eu fui. Sabe o que aconteceu? Não deu muito tempo. Eu desviei dos caminhos do Senhor. Eu comecei a ir atrás da outra. Comecei a ir para as boates de novo. Comecei a beber. Voltei a fumar. Por quê? Porque eu fui influenciado pelos amigos que se diziam meus amigos. As pessoas que te afastam de Deus não são teus amigos. As pessoas que te empurram para longe do Senhor não são teus amigos. Eles não te amam. Eles não te amam. Eles estão preocupados com aquilo que você tem e o que você pode oferecer. A hora que você não tem mais nada para dar, eles vão te rejeitar. Essa é a realidade da vida. E eu aprendi isso, porque quando eu voltei a fazer tudo o que eu estava fazendo, sabe o que eles fizeram? Eles me abandonaram. Cada um para o seu lado. E eu fiquei sozinho. Fumando 2 maços de cigarro de Marlboro vermelho por dia. Bebendo. Muitas das vezes bebendo e dirigindo. Por quê? Porque você me abandonou. Você virou crente. Eles não estão nem aí para você. O negócio de Satanás é tirar você dos caminhos do Senhor. Porque quando uma pessoa realmente te ama, ela vai fazer como aqueles amigos daquele paralítico, lá de Lucas capítulo 5. Olha lá. Vieram, verso 17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, Judéia e Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e abaixaram a sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao homem: os seus pecados estão
perdoados, mas para frente Jesus o cura. Pessoas que se preocupam com você, eles vão fazer o possível e o impossível para levar você para a presença de Jesus. Esses homens, a Bíblia não descreve o que eles eram do paralítico. Porém, pelo impossível que esses caras fizeram, eles amavam esse paralítico. Podiam ser irmãos, podiam ser amigos. E eles levaram ele para a presença de Jesus. O problema de muitas pessoas é que estão cercados de pessoas que não querem Jesus. Eles querem tudo menos Jesus. Se cerquem de pessoas que vão te aproximar de Cristo e não te afastar de Jesus. Pessoas que estão dispostas a ir ao além por você. Pessoas que estão dispostas de fazer o impossível por você. Pessoas que vão sair da sua casa na hora da sua necessidade, não se importando aonde você está. Não tem muito tempo, isso aconteceu comigo. Eu estava em casa, foi a última vez que eu preguei aqui. A última vez que eu preguei. Eu estava preparando a palavra. Eu estava terminando de estudar a palavra no domingo. 6:30 da manhã. Recebo um text message. Pastor, eu preciso que o senhor venha me pegar. 6:30 da manhã. Eu fiz algo que eu não devia ter feito. Eu fui influenciado pelo meu irmão. Eu estou num lugar e eu preciso que o senhor venha me pegar. 6:30 da manhã. Eu tinha que estar aqui. Foi na conferência? Foi na conferência dos homens. No domingo de manhã da conferência dos homens. Mas eu tive que sair 7 horas da manhã para buscar essa pessoa no meio do mato, lá em Novato. Porque o celular da pessoa estava acabando a bateria e ela não tinha dinheiro para sair de onde ela estava. E ela estava drogada. Tive que buscar a pessoa. Eu não olhei. Por quê? Porque se eu deixasse essa pessoa lá, coisa pior podia acontecer. Eu falei para a Jess, estou indo buscar. Mas e o culto? Eu falei assim, eu vou chegar a tempo, não se preocupe. Se eu não tivesse ido buscar ela e não tivesse resgatado a vida dessa pessoa, você pode ter certeza que ela ia ter um mau conceito. Não só de mim, mas do amor que a gente prega. Eu estava negando, dando mais importância para a igreja do que para o mal. O verdadeiro pastor, ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Eu fui, peguei a pessoa e ainda trouxe ela para a igreja. E a Suante, a pessoa está com viagem marcada para ir fazer missões em outro país. A pessoa hoje está fazendo missões. Por quê? Porque eu decidi influenciar ela pro bem. Eu podia ter rejeitado e falar assim, se vira. Mas isso é o evangelho. Isso é o que esses homens que nós acabamos de ler fizeram. Eles pagaram um preço por aquele paralítico que jazia numa maca não sei quantos anos, ou se ele tivesse andado na vida dele. Eles pegaram, fizeram o impossível por ele e levaram ele para Jesus. Esse é o meu papel e é o seu papel. Nós temos que influenciar e trazer as pessoas para Cristo. Nos tornarmos pessoas que influenciam e falam o evangelho e não o nosso achismo.
Nós temos que falar a Bíblia, porque quando nós falamos o nosso achismo, nós afastamos as pessoas de Jesus. Porém, quando nós pregamos a Bíblia, nós trazemos as pessoas para Cristo. E o que é que tem influenciado a nossa vida? É aquilo que nós temos comido e bebido que a mídia tem enfiado em nós. E aquilo que você tem comido e bebido é aquilo que você vai se tornar amanhã. Porque tudo que influencia o teu presente vai determinar o seu futuro. Se você quer mais de Deus, ande com pessoas que estão cheias de Deus. Se você quer mais sabedoria, ande com pessoas sábias. Se você quer poder de Deus, ande com pessoas que têm fome de Deus. Porque aquilo que influencia a sua vida determina o seu futuro. Aqueles que falam na sua vida estabelecem um padrão para você viver. Então não abra a tua vida para qualquer pessoa. Não permita qualquer pessoa falar na sua vida. Não permita pessoas estabelecerem para você aquilo que elas não vivem. Para que amanhã ou depois não venha acontecer na sua vida como aconteceu no homem de Deus. E por causa de uma influência de uma pessoa que ele não conhecia, ele veio perder o que ele tinha de direito, que era estar no túmulo com seus pais. Ele foi enterrado no túmulo de uma pessoa desconhecida, longe da sua terra, aonde ele tinha que estar. Por quê? Foi influenciado por uma pessoa que não devia ter falado na vida. Então, a partir de hoje, estabeleça quem fala na sua vida. Estabeleça quem influencia a sua vida. Estabeleça pessoas que vão te aproximar de Deus e não vão te afastar. Porque o que está acabando não é o mundo, é o tempo. Jesus está voltando. O tempo está acabando. Se Jesus voltar, o tempo se acabar e você não estiver de acordo com a palavra de Deus, eu sinto muito, você vai ficar. Creia no que você creia. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Coloque-se de pé. É hora da gente realmente nos tornarmos igreja. Começar a trazer pessoas para Cristo. Que as pessoas possam olhar para mim e para você e ver o testemunho da nossa vida. E eles possam dizer a seguinte coisa: eu quero ser igual ao Bruno, porque eu vejo ele como um homem de Deus. Eu quero ser como o Alex, porque o Alex é um homem de Deus. Eu quero caminhar com o Otto, porque o que o Otto fala vem da parte do Senhor. E nós precisamos é ser influenciadores que vai transformar esse mundo. Não com as nossas palavras, porque uma ação vale mais que 1000 palavras. De nada difere você falar e não viver. Eu e você temos que tomar um posicionamento de influenciar e não ser influenciado. É hora de você começar a rever as pessoas que te cercam. É hora de você começar a rever os conceitos que estão sendo colocados na sua vida. Porque Paulo, ele disse, e eu volto a repetir, as más companhias, elas corrompem os bons. E aquele que caminha com você, se é uma má companhia, mais cedo ou mais tarde, ele vai te corromper. Porque tudo desse mundo, no mundo, ok? Ele pode ser corrompido.
tudo. É difícil falar isso, mas é uma verdade. E se a palavra de Deus diz, quem sou eu para negar? Se Paulo está dizendo que as más companhias corrompem os bons costumes, você pode ser corrompido, por mais que você diga que não. Se você caminha com ladrão, amanhã ou depois você também vai fazer. Eu jamais farei. Você vai falar e fazer, porque a Bíblia fala que você vai ser corrompido. Se você caminha com um alcoólatra, amanhã ou depois você vai se tornar como um alcoólatra. Se você caminha com uma pessoa que usa droga, amanhã ou depois você vai ser influenciado a fumar um baseado. Não, jamais. Vai. As más companhias corrompem os bons costumes. Se fosse eu que estivesse falando isso, você podia dizer, não. Mas é a palavra de Deus. Você caminha com um fofoqueiro, amanhã você vai se tornar um fofoqueiro. Eu sinto muito, mas é hora da igreja acordar. Aquilo fala no teu presente, estabelecerá o seu futuro. O que influencia você hoje definirá quem é você amanhã. Então reveja os teus amigos. Reveja quem fala na tua vida. Quem você dá autoridade para falar. Como eu disse, pessoas que não são pastoreadas não devem pastorear você. Pessoas que não têm vida com Deus não devem dar conselho para você como você deve caminhar. É uma realidade. Estabeleça na sua vida hoje quem pode falar na sua vida. Quem deve falar na sua vida. Com quem você deve se aconselhar. Porque amanhã ou depois, por mais homem ou mulher de Deus que você seja, você pode acabar morrendo espiritualmente. Ou até mesmo, amém, por você dar ouvido a quem não deveria dar. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos dar direção, Senhor, e nos mostrar quem, Senhor, deve falar, quem deve nos influenciar, quem deve, Senhor, mostrar para nós o que nós devemos fazer, Senhor. Mostra-nos, Senhor, pessoas, coloca no nosso caminho pessoas, Senhor Jesus, que vão nos aproximar de Ti, Senhor, como esses homens que fizeram o impossível para levar o paralítico, Senhor, para a Tua presença. Homens, Senhor, que nos aproximam de Ti, mulheres, Senhor, que nos aproximam de Ti. Coloca esse tipo de gente, Senhor, no nosso caminho. Nós queremos, Senhor, pessoas, Senhor, que vão caminhar conosco e nos vão levar cada dia mais, Senhor, próximos a Ti. Tira da nossa vida, Senhor, todos aqueles, Senhor, que nos afastam, Senhor. Tira da nossa vida pessoas, ó Pai, que têm atrapalhado o nosso caminhar, Senhor, contigo. Tira da nossa vida, Senhor, pessoas que não se preocupam com nós, mas têm interesse no que nós temos e no que nós somos. Mas não tem preocupação, Senhor, com o nosso coração, com o nosso espírito, com a nossa alma. Tira esse tipo de gente, Senhor, do nosso caminhar. E faça de nós, ó Pai, pessoas influenciadoras,
e não pessoas influenciadas. Pessoas que aproximam, Senhor, outras pessoas de Ti. Faça de nós, Senhor, pessoas que brilham, para que as pessoas possam ver, Senhor Jesus, a Tua imagem refletida em nós. Faça de nós, ó Pai, uma geração que influencia pessoas para se aproximar de Ti cada dia mais. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, porque Tu és, Senhor, o único e o verdadeiro amigo que nós temos. A pessoa que não irá nos decepcionar, falhar ou até mesmo, Senhor, envergonhar. Somente Tu, Senhor, és quem nós precisamos. Por isso, Senhor, vem fazer parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Influencia, Senhor, a nossa vida em tudo que nós fazemos. Eu te peço e eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém.